Bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos fazer uma pequena revisão para o primeiro teste de matemática do 11º ano. Eu com este vídeo não vou a fundo na matéria, portanto, ou seja, como eu disse, uma pequena revisão. No fundo é para vocês poderem perceber se houve alguma coisa que vos esteja a falhar, está bem? Mas, no entanto, ou seja, para uma revisão mais profunda da matéria, aí deverão consultar ou outros vídeos ou fazerem outro tipo de exercícios. Portanto, isto é uma revisão bastante superficial, no entanto, tem como objetivo passar de fundo por toda a matéria. Ou seja, sabendo fazer estes exercícios, vocês acabam por estar preparados para o teste. No entanto, devo reforçar que é sempre preciso outro tipo de exercícios, fazerem mais exercícios. No entanto, será uma boa revisão, espero eu. O que eu coloquei aqui deste lado, portanto, é um resumo, ou seja, de pequenas coisas que vocês já têm mesmo que saber. Portanto, ou seja, analisar o sinal da função cosseno, seno e tangente na circunferência trigonométrica, analisar também quanto à monotonia e depois aqui conceitos básicos, no entanto, que não podem falhar, ou seja, isto já tem que estar automático na vossa cabeça. Portanto, isto são conceitos, isto no fundo o que eu tenho aqui são coisas que vocês têm que conseguir durante o teste que isto saia já de forma bastante automática. Caso não saia, o que eu aconselho é que logo no início do teste vocês façam as vossas circunferências com os sinais, com as fórmulas trigonométricas e depois mesmo esta parte aqui, muitas vezes há alguns erros, porque tem às vezes alguma dificuldade em identificar os quadrantes, por isso eu aqui não tinha colocado para não sobrecarregar aqui este resumo. No entanto, para vocês, se vocês quiserem, podem adicionar aqui, se acharem necessário, por exemplo, os quadrantes, também para não terem também estar sempre a pensar qual é o quadrante. Portanto, isto são coisas básicas, no entanto que, se vocês já souberem isto, ou se tiverem forma de aceder a este conhecimento diretamente na vossa, durante o teste, de uma forma rápida e automática, não estão a perder tempo com estes conceitos, está bem? E a ideia é vocês pouparem algum tempo em coisas que devem ser imediatas, para que possam perder tempo, no fundo, para a leitura correta do enunciado, para a interpretação do enunciado. Ora bem, então vamos começar, portanto, sempre que se for necessário vou recorrer a este resumo, no entanto também podem consultar o resumo diretamente e estarem mais concentrados na resolução. Portanto, aqui no primeiro exercício nós queremos determinar o valor exato desta expressão. Têm surgido várias dúvidas em relação a este tipo de exercício. Não sei se foi pelo facto de termos passado para radianos e então ficou aqui um bocadinho esquecido o cálculo destas expressões. No entanto, a primeira coisa que vocês vão ter sempre que fazer será olhar para os ângulos e retirar as voltas completas aos ângulos, uma vez que com as voltas completas não é possível determinar tão facilmente o valor das razões trigonométricas. Então significa que nós aqui em cálculo auxiliar, portanto eu já tinha aqui a circunferência já desenhada, que é para aqui para o próximo exercício, mas aqui para este, e também para este, também vamos precisar, reparem que olhando aqui para os ângulos, 150 graus, 150 graus tem menos que uma volta, portanto não tenho que fazer nada com esse, mas eu aqui em cálculo auxiliar vou ter que trabalhar com o menos 1170 graus. Então, para fazer isso, eu não costumo fazer com o sinal negativo, porque sei que alguns alunos depois têm dificuldade em saber onde colocar o sinal menos, portanto, então eu prefiro fazer aqui a divisão por 360 com o sinal positivo e dá aqui 3 voltas, então significa que ao 1170 temos que retirar as 3 voltas completas para conseguirmos chegar à amplitude principal, ou seja, vai dar 90 graus. Agora, como eu quero, agora sim, depois de fazer aqui o meu cálculo, então eu posso dizer que menos 1170 graus tem como amplitude principal menos 90 e foram dadas 3 voltas no sentido negativo. Agora fazemos a mesma coisa para o 870, portanto dividimos por 360 e vão dar 2 voltas e qualquer coisa. Então 870 tiramos as 2 voltas completas e vai dar 150 graus. Então significa que vai dar, neste caso, pronto, vamos por aqui com o sinal negativo, menos 870 fica menos 150 graus, com 2 voltas no sentido negativo.
O menos 60 graus não chegou a dar uma volta completa, por isso só tenho que fazer para estes dois. Então, voltando aqui à minha expressão, já vou só substituir primeiro, portanto, vou deixar aqui o cosseno de 150 mais seno de menos 90 graus, mais tangente de menos 150 graus, mais então o seno na mesma de menos 60 graus. Ok, o que é que acontece? Vocês neste caso estão sempre à procura de valores que são tabulados. E reparem que, olhando aqui para os ângulos, portanto, nenhum deles dá diretamente um valor da tabela. Não dá 30, não dá 45, não dá 60. Embora nós reconhecemos aqui dois, o menos 90 e o menos 60, por isso esses serão os mais fáceis, mas os outros aparentemente não iam dar para fazer a conta. Então o que é que vamos fazer? Eu vou arrastar aqui, não vou arrastar, mas vou dar aqui só para conseguir desenhar. Então, circunferência sempre muito jeito, e a ideia aqui é vocês perceberem que é o seguinte. Então, se eu chegar aqui e desenhar o 150 graus, está aí entre 90 e 180, portanto vai estar aqui alguns no segundo quadrante. Portanto, aqui fica 150 graus. E o que eu normalmente vos aconselho é, em primeiro lugar, se está no segundo quadrante, ok? Então vocês já sabem que o resultado do cosseno tem que ser negativo, ok? Primeira coisa que vocês vão logo escrever, ok? Fica menos cosseno. E agora aqui dentro vai ficar a aguardar pelo ângulo, por um dos ângulos de 30, 45 e 60. E para fazerem isso, ou seja, vocês vão fazer sempre a diferença ou para 180, se estiverem a trabalhar no segundo e no terceiro, ou para 0 e 360, se estiverem a trabalhar no primeiro e no quarto quadrante, e nunca em relação a 90 e 270. Portanto, o que eu vejo aqui é que se eu adicionar 30 graus, chego a 180. Então, o ângulo que fica aqui será 30 graus. E assim já fica um valor tabulado. Agora, relativamente ao seno de menos 90, portanto, o menos 90, se vocês não se lembrarem, eu até tenho aqui mesmo no meu lado esquerdo, menos 90 graus fica situado aqui na parte negativa. E para vocês saberem o valor, caso a vossa calculadora não faça, vocês tiram as coordenadas deste ponto, que é 0 menos 1, e aqui está o valor que vocês precisam. Portanto, então aqui fica mais menos 1. Agora, a tangente de menos 150 graus, vocês têm que fazer a rotação ao contrário na circunferência, então vai acabar por dar aqui um ângulo no terceiro quadrante. Portanto, vamos identificar isso aqui, portanto, pertence ao terceiro quadrante, e no terceiro quadrante a tangente é positiva, então significa que não vai alterar o sinal, está bem? Fica mais tangente. No entanto, eu vou ter que ir ver, portanto, aqui fica menos 150, e nós vamos fazer agora a diferença não em relação a 180, mas em relação a menos 180 para completar aqui a rotação. E então, se virem aqui, ou seja, quanto é que falta? Portanto, ou seja, isto faltava menos 30 graus, no entanto, eu já não preciso desta parte do sinal da rotação, porque eu já fiz a interpretação de que estava aí no sentido negativo e que por isso fiquei no terceiro quadrante, e por essa razão já só preciso de colocar aqui o valor positivo. Portanto, aquele menos é para me dar a indicação da rotação, e a rotação foi feita no sentido negativo. Então, no sentido negativo, ela fica no terceiro quadrante a tangente é positiva e para 180 vão 30. Por último, o menos 60 graus é um ângulo que está situado no quarto quadrante, quando fazemos a rotação no sentido negativo, e no quarto quadrante o seno é negativo. E isto é suficiente para eu poder aqui indicar que este menos com o mais que está ali atrás fica menos, e assim posso tirar o sinal negativo e fica já com a amplitude principal. Chegando aqui, o que é que vocês têm que fazer? Têm que consultar a tabela trigonométrica, portanto, ver se consigo deslocar-me aqui um bocadinho na folha. Portanto, tenho que... Ok, tenho que ir aqui à tabela trigonométrica também, ir ver então quanto é que é o cosseno em 30, portanto fica menos cosseno em 30 graus é raiz quadrada 3 sobre 2, menos 1.
A tangente em 30 graus é raiz quadrada de 3 a dividir por 3 e o seno em 60 graus é raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Claro que há calculadoras que vocês já, que fazem estes cálculos, está bem? Mas há outras calculadoras que não o fazem. Portanto, vocês vão ter que se adaptar consoante as potencialidades da vossa calculadora. No entanto, eu acho que é sempre válido, para não estarem a perder tempo, em saber os resultados desta tabela, uma vez que nós já falamos de várias mnemónicas que vocês podem utilizar para saberem os valores que aqui se encontram. Uma das mnemónicas, recordo, que é o FUNC da trigonometria, portanto, não se esqueçam de, se precisarem, de voltar a consultar. Eu aqui encontrei o mesmo denominador, porque assim como todas são raízes quadradas de 3, posso juntar, ou seja, menos 3 mais 2 fica menos 1 com menos 3 fica menos 4, raiz quadrada 3 menos 6 a dividir por 6. Todos estes números podem ser divididos por 2, exceto o que está dentro da raiz, e fica assim de uma forma mais simplificada e com denominador racional. Vamos então avançar para o exercício 2. Neste exercício queremos calcular o valor numérico da expressão. Eu vou resolver isto de duas formas diferentes, porque tenho alguns alunos que fazem recorrendo à divisão da circunferência em 6 partes, 4 partes, mas tenho outros alunos que resolvem utilizando a redução ao primeiro quadrante, está bem? Portanto, eu vou fazer então das duas formas. Então, vou tentar passar aqui um bocadinho para o lado. Então é o seguinte, se nós quisermos fazer a divisão, está bem, da circunferência, eu já tenho aqui uma delas, portanto vou só arrastar aqui um bocadinho para o lado. Ui. Ok, e então, se para quem utiliza as divisões, significa que vocês têm que saber dividir a circunferência para π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Quando fazemos a divisão para π sobre 6, significa que cada setor vai ter que ser dividido duas vezes, não é? Para ficarem, quando nós demos π, o π é só a parte de cima, portanto ele tem que ser dividido em 6 partes, o que significa que uma volta completa é dividida, no fundo, em 12 partes. Portanto, isto é para π sobre 6. Para π sobre 4, vamos ter que fazer a divisão em 4 partes, portanto, cada setor é dividido apenas uma única vez e a divisão é mesmo feita a meio do quadrante. O π é dividido em 4, o que significa que o 2π é dividido em 8 partes. Portanto, então aqui é π sobre 4. E depois temos de fazer a divisão para π sobre 3, que normalmente é mais difícil porque é para dividir por 3 partes, não é? No entanto, esta divisão foi conseguida desconsiderando ali o eixo do y, ou seja, vocês ignoram a divisão que seria naturalmente feita por esse eixo, está bem? Portanto, então isto não vai contar, isto não vai contar, e assim vocês têm π sobre 3, 2π sobre 3 e assim sucessivamente. Então, para quem utiliza as circunferências, vocês desenham e vão ter que fazer a localização dos ângulos. Então, começando aqui com o 17π sobre 6, eu vou aqui à minha circunferência, quando dou uma volta completa ando 12, e depois estaria 13, 14, 15, 16, 17. Portanto, este 17, no fundo, é para nos dizer quantas partes nós precisamos do π sobre 6 e também, no fundo, para nos dizer que vamos ficar situados no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, então passa a ser menos cosseno de π sobre 6. Portanto, perde aquele 17, é verdade, porque o 17 apenas serve para fazer a localização do quadrante. O nosso objetivo é sempre ficar com a amplitude principal do ângulo, que neste caso é o π sobre 6. Agora, no 19π sobre 4, nós temos que dar, portanto, quando damos uma volta completa, andamos 8 partes, então depois mais 8 seriam 16, então 17, 18, 19. 19π sobre 4. Então significa que aqui o 19π sobre 4 também está situado no segundo quadrante, mas no segundo quadrante o cosseno é positivo, portanto eu aqui não pus o sinal, mas este era menos, este é mais, portanto mais com mais continua a dar positivo, então fica mais seno e a amplitude é π sobre 4.
Agora, quando utilizamos a divisão para π sobre 3, então aqui vamos ter que andar menos 7. Quando damos uma volta completa, vamos até menos 6, no sentido negativo. Então, não é? Seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E agora aqui fica o menos 7π sobre 3. E o menos 7π sobre 3 fica localizado no quarto quadrante. E no quarto quadrante a tangente é negativa. Então significa que menos com menos vai dar mais tangente de π sobre 3. Já o 11π sobre 4 seria, ora bem, quando eu dou uma volta completa ando 8, 9, 10, 11. Portanto, fica no mesmo sítio que 11π sobre 4. Portanto, neste caso, ou seja, então voltamos a ficar no mesmo quadrante, no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno também é negativo, então significa que menos com este mais atrás fica menos cosseno de π sobre 4. Agora, 2021π, ou seja, acaba por ser aqui a divisão, uma divisão normal, portanto, ou seja, era como se vocês estivessem a fazer a divisão para, deixem-me só pôr aqui mais de lado, a divisão normal, portanto, ou seja, a divisão para 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E o que é que acontece? 2021π, o que é que isso significa? Que vocês tinham que andar aqui, portanto, o π fica situado aqui, e se vocês andarem, por exemplo, π, 2π volta aqui, 3π, 4π, ou seja, vocês tinham que fazer isto, no fundo, 2021 vezes. No entanto, como aqui está ímpar, então vai acabar por ficar sempre do lado do π, ou seja, eu posso assumir que ali vai ficar só seno de π. Agora, relativamente ao 33π sobre 2, que também, já agora, ali, relativamente ao 2021π, para quem quiser confirmar, também podem tirar as voltas, porque as voltas não têm que ser apenas retiradas em graus. Portanto, posso fazer 2021π dividido por 2π, vou à calculadora, faço 2021 a dividir por 2, que dá 1010, qualquer coisa, e ao 2021π tiro as voltas completas, que eram 2010. Então ficava 2000, ao 2π, tiro as voltas, portanto 2021, tiro 2 vezes 2020 e vai dar π. Está bem? Já da mesma forma, se quiserem ver, para o 33π sobre 2, também posso dividir por 2π para tirar as voltas completas. Isto podem mesmo fazer na calculadora, portanto, 33 meios a dividir por 2 ficava 33 quartos, que era 8, qualquer coisa. E então, ao 33π sobre 2, eu posso tirar as 8 voltas completas de 2π. E vão à calculadora, fazem 33 sobre 2 menos 16, e isto vai dar π sobre 2, está bem? E assim, mais rapidamente, chegam à conclusão que ter cosseno em 33π sobre 2 era o mesmo que ter o cosseno em π sobre 2. Ok, então significa que agora que já passamos isto para tudo que são valores conhecidos e tabelados, é só fazer o cálculo. Vou fazer aqui um bocadinho mais rápido, uma vez que vocês já têm acesso à tabela. Então isto ficava menos raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 3, menos raiz de 2 sobre 2. O seno aqui no π é só tirar as coordenadas, ele como é menos 1, 0, então o seno é 0. Já o cosseno em π sobre 2 é só também tirar as coordenadas e vai dar 1. Então este corta com este e fica menos raiz quadrada de 3 sobre 2 mais raiz quadrada de 3 mais 1. Podemos encontrar o mesmo denominador, menos raiz de 3 sobre 2 mais 2 raiz de 3 sobre 2 mais 2 sobre 2 e fica raiz quadrada de 3 sobre 2 a dividir por 2. Ok,
Como eu disse, este exercício, em particular, para vocês chegarem às simplificações, pode de facto ser feito de outra maneira. E outra forma que vocês fazem é, lá está, com a redução ao primeiro quadrante, e que acaba por ser mexer aqui cá dentro, no ângulo, ou seja, em vez de estarem a fazer na circunferência, fazem diretamente. Então eu vou tentar aqui adicionar espaço. Não vou conseguir. Vou ter que fazer um bocadinho mais para aquele lado. Portanto, o que é que eu vou mostrar? Que como simplificar aqui estes, ou seja, essencialmente estes aqui, está bem? Porque no fundo para estes vocês procederiam exatamente da mesma forma. Ou seja, eu vou pôr já aqui o cosseno de 17π sobre 6 era o seno de 19π sobre 4, a tangente em menos 7π sobre 3 e o cosseno em 11π sobre 4. Ok, então, para quem não faz desta forma, também para quem está habituado a utilizar a separação, reparem que mesmo assim poderia ser útil a circunferência, porque reparem, quando eu dei aqui uma volta, eu disse que andando uma volta, ando 12, ok? 12 partes, portanto andava com o seno então de uma volta completa e depois tinha que andar 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este 5π, ou seja, esta volta completa até já nem preciso colocar, portanto, mas depois vou ficar no fundo com 5π sobre 6, que são as outras 5 partes. Então significa que eu posso explicar que isto era o mesmo que ter, tirando a volta fica 5π sobre 6, e depois é mais fácil para vocês perceberem que então se eu ao π retirarem π sobre 6, isto vai dar um ângulo de segundo quadrante e depois a partir daqui a conclusão era a mesma, portanto, ou seja, sendo um ângulo de segundo quadrante, o cosseno seria negativo e então ficava menos cosseno de π sobre 6. No 19π sobre 4 eu tinha dado uma volta completa, 2, não é? Porque era 8 mais 8, 16, portanto isto era o equivalente a 2 voltas completas mais 1, 2, 3, ou seja, então mais 3 partes de ter cosseno em 19π sobre 4 é o mesmo que ter cosseno em 3π sobre 4. Já retirado, portanto, eu daqui para aqui tirei uma volta completa, daqui para aqui tirava 2 voltas completas ao ângulo. E agora, por sua vez, o cosseno em 3π sobre 4 fica uma parte antes do π sobre 4. E assim vocês também conseguem localizar isto no segundo quadrante, e era pena, é só que isto é seno, e não cosseno, peço desculpa, já estava a fazer tudo com cosseno, portanto isto era seno, aqui é seno, e vai ficar seno de π sobre 4, uma vez que o seno no segundo quadrante é positivo. Para este, vocês tinham que fazer a volta ao contrário, portanto, isto era uma volta, portanto, então se eu a este ângulo juntar, ou seja, isto corresponde a uma volta, está bem? E nós vamos então juntar aqui uma volta no sentido positivo, para compensar, e depois ficava aqui, no fundo, ainda menos π sobre 3. E aqui já não precisamos fazer mais nada, porque estamos a perceber que ele está no quarto quadrante, e no quarto quadrante a tangente é negativa. Já para o 11π sobre 4, íamos aqui outra vez, nós dizíamos, ok, ele anda, tiramos aqui uma volta completa. Reparem então que no sentido negativo vocês tiram as voltas, no sentido positivo vocês juntam as voltas, que é no fundo aqui uma compensação. E andávamos uma, portanto 8, era 8, depois 9, 10, 11, ou seja, fica cosseno em 3π sobre 4, mas que 3π sobre 4 fica um pouco atrás do π, e com isto vocês também conseguiam descobrir que ele se encontrava no segundo quadrante e que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Portanto, depois de saberem estas simplificações, já conseguem voltar ao mesmo ponto onde eu estava a explicar, tá bem? E substituir pelos respectivos valores. Portanto, de uma maneira ou de outra vocês vão conseguir de certeza fazer aqui a simplificação. Têm que, dependendo da forma como aprenderam, justificar tudo direitinho. Agora, no exercício 3, temos um ângulo que tem 135 graus de amplitude. Qual é a amplitude desse ângulo em radianos? Então aqui vocês têm que usar uma regra de 3 simples. Eu costumo usar que π radianos corresponde a 180 graus.
e depois 135 graus corresponde a x. Esta relação pode ser feita quer para passar de graus para radianos, quer de radianos para graus. Então depois vocês fazem a regra de 3 simples, que fica π vezes 135 a dividir por 180 graus. No entanto, na calculadora vocês apenas fazem esta continha aqui. Esta conta tem que ser feita de forma a ficar em fração irredutível, está bem? Portanto, dependendo das vossas calculadoras, têm que saber fazer isso, está bem? E isto vai dar 3 quartos, a redução desta fração, e fica o π depois. Portanto, então aqui a opção correta seria a opção A. Se quiserem passar de radianos para graus, podem também utilizar esta relação também, mas substituem no sítio correspondente. Ok, vamos então aqui a outro género de exercícios, que é simplificar a expressão, e nesta parte da simplificação da expressão, vocês têm, no fundo, 3 formas de fazer a simplificação, de acordo com aquilo que aprenderam. Podem fazer o desenho das circunferências, para vos auxiliar na simplificação de cada uma das parcelas. Podem decorar, como todas as reduções, que não é a forma que eu aconselho, ou então podem aqui arranjar aqui uma estratégia também para vos auxiliar e para ser mais fácil essas simplificações. Ok, então vamos começar aqui com seno de alfa menos 3π. Portanto, já agora voltamos àquela questão, o 3π, e vou desenhar aqui outra vez uma circunferência para me auxiliar, mas o 3π está situado no mesmo sítio que o π, está bem? Portanto, o 3π equivale a 3 meias voltas, portanto, ou seja, era 1, 2, 3. Portanto, o 3π, está bem? Para quem tem mais dificuldade de visualizar, o 3π é o mesmo que ter π, está bem? Portanto, ali no fundo, isto aqui era o equivalente a ter seno de alfa menos π. Ok. Para quem trabalha para quem tem explicações comigo, sabe que para vos ajudar eu faço isto de maneira muito, muito própria, mas por isso cada um de vocês faz de acordo com aquilo que acha mais adequado. Aqui, o que eu costumo aconselhar para quem tem dificuldade em visualizar estes ângulos na circunferência trigonométrica, muitas vezes é converter isto para graus e não esquecer que este alfa, que vocês não sabem o que é, tem que ser no fundo um ângulo sempre de primeiro quadrante, porque nós vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, no fundo, vocês podem aqui pensar como sendo, eu vou pôr aqui outra circunferência também, mas com os graus, que é para nos ajudar. Portanto, vocês não têm que decorar nada disto, está bem? Ou seja, vocês têm que arranjar aqui estratégias que vos auxiliem aqui na vossa observação da circunferência, está bem? Portanto, eu vou pôr aqui os graus, que é para nós termos aqui um apoio visual, está bem? E até vou colocar os quadrantes, está bem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, neste caso, isto era... isto vai ficar, já agora, metam sempre, porque eu não sei qual é que vai dar, não é? Portanto, metam a rotação no sentido positivo e metam também a rotação no sentido negativo, está bem? Portanto, ou seja, isto era 0, menos 90, menos 180, menos 270 e menos 360. Ok. Então, neste caso, aí os quadrantes são na mesma primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nada de andar a fazer a troca aqui dos quadrantes por causa da rotação. Então vamos lá pensar, 10 menos 180 era como se fosse menos 170. Menos 170 fica aqui algures no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante nós sabemos que o seno é negativo. Okay? Não há troca de razão trigonométrica, porque lá dentro nós estamos a fazer para π, então isto fica menos seno de alfa. A seguir, nós temos menos 90 menos 10, ou seja, é como se fosse menos 100. Menos 100 também vai ficar aqui algures no terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo e vamos fazer aqui, como temos o menos π sobre 2, vamos ter que fazer a troca da razão trigonométrica. Então, em primeiro lugar, mais com menos fica menos, e 2 e passa a seno de alfa. Ora bem, cosseno de menos alfa é como se fosse cosseno de menos 10 graus. Menos 10 graus fica aqui algures no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo e como não tem lá nem π sobre 2, nem 3π sobre 2 lá dentro, nem equivalentes, não troca a razão. Portanto, fica mais cosseno de alfa.
Ok, 7π sobre 2, portanto, o 7π sobre 2 vai ficar situado, ou seja, pensando aqui primeiro em radianos, ele vai dar, portanto, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto fica no mesmo sítio que o 3π sobre 2, ou seja, que o 270 graus, e juntando 10 graus vai ficar aqui algures no quarto quadrante. Portanto, no quarto quadrante o seno é negativo e temos aqui a troca da razão trigonométrica, portanto, menos 2 cosseno de alfa. Ok, chegando aqui, se pudermos, vamos juntar aqui alguma coisa e está feito o exercício. Está simplificado. O exercício 5 é um exercício extremamente importante para teste, de certeza que vai sair no primeiro teste, por isso este é bastante importante. E neste tipo de exercício, normalmente dá-vos sempre, ou seja, o objetivo é, sabendo o valor de uma razão trigonométrica e sabendo que o alfa pertence a um determinado intervalo ou quadrantes, vamos calcular o valor exato de uma expressão. Então, a primeira informação que normalmente nos é dada é que temos aqui uma das razões trigonométricas, mas reparem que não está a tangente de alfa, está ali uma tangente que ainda não foi simplificada, ou seja, não, tem que ficar só alfa. Então vamos aplicar o conhecimento que estivemos a recordar no exercício anterior, ou seja, 180 menos 10 dava 170, 170 graus está no segundo quadrante, onde a tangente é negativa e não há troca de razão trigonométrica. Então temos que menos tangente de alfa é igual a 3, ou seja, tangente de alfa seria igual a menos 3. Agora, temos aqui outra informação, que alfa pertence ao intervalo de π a 2π, e aqui eu aconselho-vos a desenhar a circunferência trigonométrica, para vocês perceberem onde é que estamos a trabalhar, em quadrantes ou quadrante. π a 2π apanha o terceiro e o quarto. No entanto, nós só podemos escolher um quadrante e como temos esta informação de que a tangente é negativa, a tangente ou seja, ela é positiva e negativa, portanto nós vamos ficar com o quarto quadrante, para ficar em concordância com aquilo que já sabemos sobre a razão trigonométrica do ângulo. E agora, por último, vamos pegar na expressão que nós queremos determinar e vamos também fazer reduções aqui ao primeiro quadrante, porque também não temos só alfa. Ok, então aqui 90 menos alfa dava 80 graus, ou seja, estamos a trabalhar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o cosseno é positivo e há aqui troca de razão trigonométrica, portanto, então fica seno de alfa. π mais alfa é como se fosse 180 mais 10, portanto dava 190, fica no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo e não há troca de razão, portanto fica menos 2 cosseno de alfa. Agora, o que é que acontece? Nós, para conseguirmos descobrir o valor destas razões trigonométricas, vamos ter que utilizar a única razão que temos acesso, que é o menos 3. Então, para isso, vocês vão ter que ir buscar as fórmulas trigonométricas para saber aquela que vos vai dar jeito. E neste caso, quando nós temos acesso à tangente, a única que podemos utilizar é esta, 1 mais tangente ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, para podermos passar para o cosseno. Sabendo o cosseno, para chegar ao seno, depois aí já podem utilizar a fórmula fundamental da trigonometria, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado ser igual a 1, ou então que tangente é igual a seno sobre cosseno. Então vou começar por esta, isto fica 1 mais menos 3 ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Vou só arranjar aqui já um bocadinho de espaço. Portanto, fica 1 mais 9 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Aqui vai ser 10 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Isto é como se estivesse sobre 1, portanto vou inverter a fração deste lado e aqui fica só cosseno ao quadrado de alfa e, portanto, o cosseno de alfa seria mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 10. Aqui à parte, raiz quadrada de 1 sobre 10 é como se fosse raiz de 1 sobre raiz de 10, portanto 1 sobre raiz quadrada de 10, que, racionalizando, fica raiz quadrada de 10 a dividir por raiz quadrada de 10 ao quadrado. Ou seja, fica
cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 10 sobre 10. Sendo assim, como alfa pertence ao quarto quadrante, foi a conclusão que nós tínhamos tirado ali no segundo passo, então o cosseno de alfa tem que ser positivo. Não se esqueçam, eu falo isto muitas vezes, vocês têm que apresentar isto tudo direitinho, ali o mais ou menos, aqui a justificação, senão isso é descontado. Agora, para saber o seno, eu vou optar por usar esta fórmula, tangente igual a seno a dividir por cosseno. No entanto, se preferirem usar a fórmula fundamental da trigonometria, também o podem fazer. Aqui a tangente era menos 3, o seno é o que eu quero descobrir e o cosseno é raiz quadrada de 10 sobre 10. Ou seja, isto que está aqui a dividir passa para aquele lado a multiplicar e fica menos 3 raiz de 10 sobre 10 igual a seno de alfa. E agora que já tenho o valor do cosseno e do seno, posso ir a determinar o meu terceiro passo, ou seja, fica menos 3 raiz de 10 sobre 10, menos 2 vezes raiz quadrada de 10 sobre 10. Ou seja, isto vai ficar menos 3 raiz de 10, menos 2 raiz de 10 tudo sobre 10, que é menos 5 raiz quadrada de 10 sobre 10. Dividindo por 5, fica menos raiz quadrada de 10 sobre 2. Ok. Exercício 6. Na figura está representada uma circunferência de raio 2, seja x a amplitude do ângulo de lado origem ao x e de lado extremidade ao p, portanto, ou seja, o ângulo está orientado assim, e queremos determinar as coordenadas do ponto P se x for igual a 150 graus. Ora bem, nós já fizemos este exercício e o que normalmente eu explico, ou que nós já falamos muito desta questão de tirar coordenadas da circunferência, de uma circunferência, e aqui a questão é, se fosse uma circunferência de raio 1, eu podia logo dizer que aquelas coordenadas daquele ponto seriam cosseno de 150 graus e seno de 150 graus, porque o alfa, ou o ângulo, vai até aquele ponto. Não esquecer que aqui sendo 150, está bem? Para 180 vão 30 graus. Então significa que eu poderia depois dizer que isto era equivalente a ter cosseno de 30 e seno de 30, mas com muito cuidado aos sinais, porque como estamos no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então isto ficava menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e 1 meio. No entanto, nós estamos a trabalhar com uma circunferência de raio 2. Então, como é que vão ser então, de facto, as coordenadas deste ponto? Então, como a circunferência tem raio 2, então é só chegar à conclusão que nós tínhamos tirado para raio 1 e multiplicar as coordenadas por 2. Portanto, se vocês preferirem primeiro pensar em termos de circunferência trigonométrica, podem fazê-lo. No entanto, no final têm que multiplicar as vossas coordenadas pelo raio da circunferência. Portanto, se fosse raio 3, multiplicava por 3 e assim sucessivamente. Ok, no exercício 7 vamos fazer uma demonstração. Portanto, essa demonstração implica vocês saberem as fórmulas trigonométricas, está bem? Normalmente nas demonstrações ou nos mostros que vocês pegam sempre num membro para chegar ao segundo membro, e neste caso eu vou optar por pegar no primeiro membro, tangente ao quadrado vezes seno ao quadrado menos tangente ao quadrado, para conseguir chegar ao segundo membro. Olhando para aqui, portanto, tínhamos duas opções, que era substituir a tangente ao quadrado por seno ao quadrado a dividir por cosseno ao quadrado, ou então, que é o que eu vou optar, vou colocar tangente ao quadrado em evidência. Ao fazer isso, vai ficar aqui seno ao quadrado de alfa menos 1. Ok, então agora, eu quero chegar a seno ao quadrado, e ao chegar a seno ao quadrado, eu posso substituir, ou seja, eu vou pôr só aqui um à parte. Eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então também sei que cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado. Mas se eu trocar os sinais aqui, ou seja, isto fica menos cosseno ao quadrado, seria igual a menos 1 mais seno ao quadrado. Portanto, eu posso substituir o menos 1 mais seno ao quadrado por menos cosseno ao quadrado.
E agora, portanto, aqui dentro. E agora posso, agora sim, substituir o seno ao quadrado de alfa desculpa, a tangente ao quadrado por seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, e aqui vai cortar. Então vamos ficar com seno ao quadrado de alfa vezes menos 1, que dá menos seno ao quadrado de alfa. Esta parte aqui vocês tinham que apresentar para mostrar também como é que vocês tinham chegado à conclusão que a seno ao quadrado de alfa menos 1 poderia ser substituído por menos cosseno ao quadrado de alfa, caso tivessem optado por fazer a demonstração desta forma. Ok, o exercício 8 eu adaptei do exame dos exames nacionais. É um tipo de exercício também muito comum nos primeiros testes de trigonometria do 11º ano. Aqui nós temos desenhado uma circunferência trigonométrica, vai-vos dar aqui uma série de informações e aqui a primeira coisa que eu aconselho sempre é ver até onde vai o ângulo alfa, ok? Porque isso significa que a reta que apanha os pontos, está bem? Ou seja, aí a reta que eu estou a falar era chegar aqui e desenhar uma reta sobre o ângulo, está bem? E esta reta acaba por apanhar normalmente um ou mais pontos. E com base nesses pontos vocês conseguem, ou seja, por exemplo, o ponto A está em cima da circunferência trigonométrica, portanto tem que ter coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, e o ponto D está em cima da reta da tangente, porque é esta reta que está aqui situada no x igual a 1, e o ponto que está em cima da reta da tangente tem sempre de coordenadas 1 tangente de alfa. E isto é fundamental para agora vocês conseguirem, como vai pedir, para calcular a área deste quadrilátero. Ou seja, claro que o primeiro passo depois disso seria perceber que, ok, para calcular a área deste quadrilátero, que ele é um trapézio, nós vamos precisar da base maior, da base menor, a dividir por 2 vezes a altura. A base maior do trapézio seria o comprimento de C a D. A base menor do trapézio seria o AB e a altura do trapézio vai ser dada pelo comprimento de B a C. E agora é associar estes comprimentos às coordenadas, uma vez que elas são todas positivas. Então, o comprimento CD representa aqui a ordenada do ponto D, o comprimento da AB representa a ordenada do ponto A, e agora para o BC, que seria o mais difícil aqui, eu posso dizer que ao comprimento do OC, e quanto é que é o comprimento do OC? Portanto, o OC representa aqui o raio desta circunferência, que como é uma circunferência trigonométrica, seria 1. Então eu posso ao 1 tirar este bocadinho aqui, o OB, que é no fundo a abscissa do ponto A. A ordenada do ponto B, então, é a tangente de alfa. A ordenada do ponto A é seno de alfa, a dividir por 2, vezes 1 menos a abscissa do ponto A, que é cosseno de alfa. Agora, chegando aqui, vamos ter que simplificar de forma a chegar ao que está a ser pedido no enunciado. Então, vamos fazer aqui, vou juntar tudo o mesmo traço de fração primeiro. Atenção que, havendo somas envolvidas, é necessário que essas somas e multiplicações, é necessário que as somas fiquem dentro de parênteses, para vocês poderem agora fazer a propriedade distributiva. Então, vai ficar tangente vezes 1 dá tangente, menos tangente vezes cosseno, mais seno de alfa, menos seno vezes cosseno. E isto fica aqui a dividir por 2. Ok, e agora olhando para aquilo que nós queremos chegar, nós precisamos de manter aqui esta tangente, portanto, isto aqui eu não vou tirar, que é para ficar igual, e também não vou tirar esta parte do menos seno vezes cosseno. Mas de alguma forma eles retiraram esta parte do meio. Porquê? Se eu mantiver esta tangente, ok, e passar esta para seno a dividir por cosseno, portanto, a primeira tangente eu mantive, mas a segunda converti para a fórmula. Então significa que o cosseno vai cortar e vai-nos ficar ali com menos seno. Só que, como a seguir estamos a adicionar seno, então vamos ficar com tangente de alfa, menos seno de alfa, mais seno de alfa, menos seno cosseno de alfa, tudo dividido por 2, e portanto corta e vai dar tangente de alfa
menos seno de alfa cosseno de alfa sobre 2. E isto era o que nós queríamos chegar. Normalmente, neste tipo de exercício, para além, então, aqui da... Vou só apagar aqui para não ficar confuso. Para além da primeira pergunta, que é chegar à área, costuma sempre depois pedir-vos uma segunda questão, que é para aproveitar, no fundo, alguma conclusão que vocês tiraram no enunciado. Ou seja, neste caso, eu vou dizer que sabendo que a ordenada do ponto D é 2, então o que é que vocês chegavam à conclusão? Ok, a ordenada do ponto D é tangente. Então está-me a dar que tangente de alfa é 2. Determina o valor exato da área do quadrilátero. Então, para calcular a área do quadrilátero, eu de facto preciso da tangente, mas também preciso do seno e do cosseno. E lá voltamos nós às fórmulas trigonométricas para conseguirmos converter a tangente, então, primeiro em cosseno. E depois vamos descobrir o seno. Tendo depois os valores todos das razões trigonométricas, já vamos conseguir descobrir a área. Ou seja, fica 1 mais 2 ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que dá 1 mais 4 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Portanto, ficava aqui 5 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Este 5 é como se estivesse sobre 1, portanto, eu vou inverter para ficar aqui cosseno ao quadrado. E ficamos que cosseno ao quadrado, já sem o quadrado, cosseno de alfa seria mais ou menos raiz quadrada de 1/5. Ou seja, podemos separar, fica cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 1 sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz de 5 mantemos e depois racionalizamos. Neste caso, o nosso alfa pertence ao primeiro quadrante, o que significa que vamos escolher o valor positivo. Portanto, como alfa pertence ao primeiro, então cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 5. Para descobrir a tangente, eu vou optar por utilizar, o seno, eu vou optar por utilizar outra vez que tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa. A tangente é 2, o seno é o que eu quero descobrir e o cosseno deu raiz quadrada de 5 a dividir por 5. E isto vai passar para aquele lado a multiplicar e fica 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Ok, então sendo assim, agora vamos aqui ao meu terceiro passo, vamos descobrir a área do quadrilátero. Ou seja, eu vou à expressão, mesmo que eu não tenha conseguido, vocês não tenham conseguido chegar, podem usar na mesma, e fica 2 menos o seno, e multiplica pelo cosseno, que era raiz quadrada de 5 sobre 5. E isto a dividir por 2. Então vai ficar 2 menos 2 vezes 5 sobre 5 ao quadrado, a dividir por 2, que fica 2 menos 2/5 a dividir por 2. Encontrando aqui o mesmo denominador, fica 10 menos 2 sobre 5, que divide por 2, ou seja, 8 décimos, que é 4/5. No exercício 9, é um exercício que eventualmente poderá parecer, portanto, este aqui depende um bocadinho daquilo que vocês foram trabalhando em sala de aula, mas, no entanto, o nosso objetivo aqui é determinar os valores do parâmetro real K de modo a que seja possível em R a seguinte condição. E nesta condição fazem aqui a indicação relativamente ao seno, portanto, o seno vai ser igual àquela expressão, e depois dizem-nos para considerar aqui de π a 3π sobre 2, ou seja, estamos a trabalhar no terceiro quadrante. No terceiro quadrante pode ser útil aqui vocês até colocarem aqui as coordenadas, portanto, menos 1, 0 e 0, menos 1. Sabemos que no terceiro quadrante o seno é negativo, no entanto, e está aqui a indicar que ele varia entre 0 e menos 1, mais em concreto. Além disso, tem aqui ter cuidado em relação aos abertos e fechados, portanto, porque sabemos aqui que, vou por aqui a vermelho,
Este vai ser fechado, de facto, mas em 3π sobre 2 vai ser aberto. Ou seja, nosso objetivo aqui é fazer primeiro um enquadramento para o seno, ou seja, explicar então que neste quadrante o seno vai variar entre -1 e 0, né? Tem que ficar sempre o negativo primeiro e depois o 0. E neste caso, o em 0 vai ficar fechado, em -1 vai ficar aberto, também por causa aqui do intervalo. Depois, chegando aqui, vocês têm que substituir pela expressão que vos é dada no enunciado e vamos começar a retirar as coisas do meio para conseguir chegar ao valor do K. Então, este 3 que está a dividir passa para cada um dos membros a multiplicar. O 1 que está a subtrair passa para cada um dos membros a somar, portanto, -3 mais 1 fica -2, 0 mais 1 fica 1. E o 2 que está a multiplicar passa para os outros membros a dividir. E com isto então chegamos a que o valor de K teria que ser de -1 ao meio. Ok, chegamos ao último exercício. Nem todos vão poder fazer este exercício porque não sai ainda no teste de funções trigonométricas, mas para quem sai, eu vou-vos mostrar aqui algumas das perguntas que vos podem ser colocadas relativamente à parte das funções. Eu escolhi o cosseno, no entanto, a abordagem para o seno seria feita da mesma forma. Relembro que o domínio de qualquer função seno e cosseno dentro daquelas que vocês trabalharam será sempre R. Aqui na primeira pergunta, eu quero mostrar que a função é par. Como eu vos costumo recomendar, vocês devem sempre começar pelo f de -x, ou seja, devem ir ali à expressão e substituir o vosso x por -x. Portanto, com o auxílio aqui da circunferência trigonométrica, nós vamos, no fundo, explicar que se representar o alfa no primeiro quadrante e se representar o -alfa no primeiro quadrante, e isto tem que ser feito sempre que quiserem justificar que uma função é par, ímpar ou que não é uma coisa nem outra. Portanto, isto era como se fosse o meu alfa, está bem? E isto é como sendo o simétrico. E o que nós vamos explicar é que, no caso do cosseno, ok? O cosseno era exatamente o mesmo. Já se fosse no caso do seno, são simétricos. Então, o cosseno de -α é exatamente igual ao cosseno do ângulo alfa e assim nós justificamos que aquele sinal negativo vai simplesmente desaparecer. Ou seja, voltamos à função inicial. Logo, a conclusão é que f é par. Se tivesse dado o simétrico da função inicial, então ela já seria ímpar, não dando uma coisa nem outra, portanto não é par nem é ímpar. Na 10.2, nós queremos determinar o contradomínio da função. O contradomínio é feito começando pela indicação que o cosseno tem que variar entre -1 e 1. Qualquer alteração dentro do cosseno só afeta o domínio. Portanto, o contradomínio continua a estar entre -1 e 1. E agora começamos a acrescentar o que está fora. Portanto, multiplicamos tudo por -6. Então vai ficar entre 6 e -6. E aqui invertemos o sinal por causa da ordem da monotonia. E depois somamos 2. E ao somarmos 2, fica entre 8 e -6 mais 2 fica -4. Portanto, o nosso contradomínio da função f seria entre -4 e 8. E por medo estamos mesmo quase a acabar. Queríamos mostrar que 8π é o período positivo mínimo da função f, ou seja, que ela repete as suas características quando deslocamos 8π no eixo do x. Então, posto isto, o que nós vamos fazer é chegar aqui à função, fazer x mais o valor que está no enunciado, que é 8π, e vamos substituir, fica 2 menos 6 cosseno de x, ou seja, vamos substituir o x da função, está bem, que era só aqui em cima, x, e vai passar a ser x mais 8π a dividir por 4. Então fica 2 menos 6 cosseno de x sobre 4 mais 8π sobre 4, que é 2 menos 6 cosseno
de x sobre 4 mais 2π. Ou seja, no fundo, o nosso objetivo é chegar aqui sempre ou a uma volta completa, ou mais, mas se for o período mais pequeno, vocês vão chegar sempre aqui a 2π, e retirar, visto que quando vocês juntam uma volta completa ao ângulo, voltam exatamente a ter o mesmo ângulo. Então, voltariam a ter exatamente a mesma função. E isto prova que se trata de uma função periódica de período 8π. Como eu disse, isto foi uma revisão breve, portanto, não fui a fundo na abordagem da matéria, visto que também nesta fase tão perto do teste, isso já teria de estar feito. A ideia com este vídeo é que vocês possam relembrar ou, no fundo, consolidar algum conhecimento, algumas questões que possam ter ficado um bocadinho mais esquecidas e, ao mesmo tempo, também fazer assim uma revisão bastante geral da matéria. Desejo-vos boa sorte para este primeiro teste.